Olá, amigos do canal Legado da Fiel, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje aqui cumprindo mais uma etapa, né, daquilo que o canal se propõe, a falar um pouco de história, falar um pouco de personagens que também conhecem a história, que é o caso do nosso amigo aqui, o jornalista Maurício Sabará, que nos deu, né, aqui o prazer hoje de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento em relação ao próprio futebol e principalmente ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que esse é o propósito do canal Legado da Fiel. Então vou apresentar para vocês aqui o Maurício. O Maurício vai dar um relato aqui, um pouquinho da ficha dele, formado em jornalismo aonde, para depois a gente entrar na conversa aqui para bater um papo mesmo legal, bem gostoso sobre a história do Corinthians e a história também, quem sabe, né, a história do futebol que compõe todo esse contexto que nós estamos aqui formados para falar sobre isso. Vai lá, Maurício, fica à vontade. Olá, Rui, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando de uma entrevista para o canal Legado da Fiel do YouTube, que eu tenho inclusive acompanhado, deixo os meus pitacos nas ótimas matérias que o Rui faz sobre grandes jogadores da história corintiana, e tenho certeza que essa conversa de hoje vai ser das mais agradáveis, com toda a história do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Legal, Maurício, legal, boa essa apresentação, mas eu vou um pouquinho mais distante, tá? Vou voltar um pouquinho mais no tempo, falar assim da sua ligação, como começou a sua ligação com o Corinthians, né? O que te trouxe a torcer para esse time, até porque você contou bem rapidamente que tem uma influência do seu pai, e nos momentos mais difíceis do Corinthians, né? E mesmo assim a paixão veio. Então conta um pouquinho da nossa história para os amigos aí, para saber como é que começou o seu corintianismo, Maurício. Sim, eu nasci em São Paulo no dia 12 de janeiro de 1976, né? Um ano, inclusive, muito importante na história corintiana. Não foi um ano de título, né? Mas foi o ano que aconteceu a histórica invasão da torcida corintiana no Maracanã. Meu pai, inclusive, foi nesse jogo, né? E a minha história, posso dizer assim, né? Eu, quando estava na maternidade Promater, lá da Avenida Paulista, né? O primeiro presente que meu pai me deu foi justamente uma camisa do Corinthians quando eu nasci. Meu pai, claro, né, mais velho, vamos dizer, meu pai era de 5 de outubro de 40, também nascido em São Paulo. Portanto, uns 35 anos de diferença em relação a mim, né? Meu pai era filho de alemães. O meu avô, inclusive, quando chegou no Brasil, isso em 1934, ele até já conheceu o Corinthians lá da Alemanha, né? As pessoas às vezes pensam que o Corinthians não era um clube internacional, algo que, se der tempo, vamos poder falar bastante sobre isso, né? Meu pai já conhecia o Corinthians lá da Alemanha, né? Então ele chegou no Brasil, adotou o Corinthians como time e influenciou meu pai, né? E meu pai, desde criança, né, pegou momentos difíceis, claro, final dos anos 40, vamos ouvir o hino do Corinthians, mas dando continuidade, né? O meu pai, ele, desde pequeno, já se apaixonou pelo Corinthians, influência, claro, do meu avô, e teve, claro, os grandes ídolos da época, né? Idário, goleiro Cabeção, né? Roberto Belangeiro, Cláudio, né? Baltazar e, claro, principalmente para a maioria dos corintianos na época, o grande Luizinho Pequeno Polegar, que foi o maior ídolo do meu pai no futebol. E meu pai logo se tornou sócio do Corinthians em 1954. Inclusive eu tenho, vou ver se eu acho fácil aqui, a carteirinha do meu pai, porque essa carteirinha, meu pai era o segundo RG do meu pai, né? Que era a carteirinha de sócio benfeitor, meu pai falava, né? Sócio remido do Corinthians, né? E por que que meu pai obteve essa carteirinha, da qual eu tenho muito orgulho, guardo com muito carinho do meu saudoso pai, né? Porque ele contribuiu financeiramente para a questão da arquibancada luminosa lá da Fazendinha, né? Inclusive o Corinthians teve essa inauguração, né? Muitas reinaugurações que aconteceram na Fazendinha, né? O Corinthians goleou o Flamengo por 7-2 nesse início de 61. Meu pai, com essa contribuição na primeira gestão do presidente Vicente Mateus, se tornou um mosqueteiro de ouro, né? Então era, como eu falei, o segundo RG do meu pai. Falar do meu pai, né? Meu pai era um torcedor muito inflamante, um torcedor que gritava pelo Corinthians do início até o fim, pegou a gloriosa fase dos anos 50, né? Já veio, claro, antes do período difícil, que nas décadas de 40, e nunca perdeu a sua fé como grande corintiano que foi, acompanhando o Corinthians nos momentos mais difíceis mesmo, conforme você disse, né? Sempre, para mim, desculpe todos os corintianos, o maior corintiano que eu conheci, meu saudoso pai, Mário Bruno Marquez. Legal, legal.
Maurício, você citou até uma coisa interessante, né? O Kuta ser conhecido na Alemanha, por ele, né, pelo seu avô. E em 1959 o Kuta jogou uma partida lá contra o Bayern de Munique. O Luizinho acabou com esse jogo, ficaram até impressionados, já que ele é o teu ídolo. Foi uma partida que conseguiu por 3-2. Essa partida lá no estádio, do. Não sei se era o atual Allianz, né? Mas já era o campo do Bayern de Munique. O Kutas foi lá nessa excursão e meteu uma goleada lá nos caras, meteu uma vitória muito importante naquele momento, já que se destacava por ser o gigante da Bavária. O Bayern de Munique naquele momento já era a base da seleção alemã durante muito tempo, durante muitas Copas, foi o Bayern de Munique, principalmente 64, 54 também. Então veio um pouquinho antes, né? E o que era o Luizinho para você, já que você citou o seu grande ídolo, Luizinho, pequeno polegar? Você chegou a ter contato com ele, já conversou com ele alguma vez na sua vida? Então, conta um pouquinho dessa experiência pra gente aí, cara. Eu não vou dizer que o Luizinho foi o meu grande ídolo do futebol, porque infelizmente não sou da época do pequeno polegar. Ele foi o grande ídolo do meu pai. Mas quando teve a inauguração do busto do Luizinho, isso em 1994, né? Eu falei pro meu pai, pai, vamos lá ver a inauguração do Luizinho, vamos conhecer o Luizinho pessoalmente. Meu pai nunca teve contato com ele pessoalmente, né? Ouviu pela televisão, ouviu pelo rádio, claro, ouviu essas grandes exibições no Pacaembu, no próprio Parque São Jorge, né? E o Luizinho, eu acho que ele é a essência da história corintiana, e falar que ele é a essência da história corintiana não é demérito a nenhum grande jogador, né? Porque eu conheço de grandes nomes na história, que se for falar aqui, né, ficaremos muito tempo, né? Mas eu considero o Luizinho, o Neco, ou o Neco Luizinho, os maiores jogadores da história corintiana. Coincidentemente, antes de me encontrar com você, Rui, eu estava conversando via WhatsApp com a filha do Luizinho, a Patrícia Trujillo, né? E felizmente, nas muitas entrevistas que eu já fiz, eu, eu acabei conquistando grande admiração pelos descendentes de jogadores, né? Pela forma respeitosa que eu falo desses jogadores do passado, né? E não somente respeitosa, pelo conhecimento que eu costumo passar, né? Tenho muita amizade também com a neta do Neco, né? A quem eu mando um abraço, a Regina Nunes Cardial, né? E também fui muito amigo, né, infelizmente já falecido, do senhor Amilcar Barbuí Filho, e tive uma grande honra de, em 2015, lançar a biografia, o meu livro, chamado O Generalíssimo Amilcar Barbuí, em homenagem justamente ao senhor Amilcar, né, uma amizade que eu sinto muita falta. Então, é gozado, né, que você citou esses fatos todos aí dos ídolos do passado, né? Nós tivemos a primeira inauguração, você citou que foi na inauguração do busto do Luizinho, em 1994. Não tinha inauguração de um busto lá desde 1929. Exatamente. E é justamente do Neco, né? Exatamente do Neco, e também coincidiu com uma goleada nesse mesmo dia, 11-2, o Cuitas em cima do Clube Atlético Mineiro. Essa maior goleada que o Cuitas já aplicou até hoje em cima de um time ali dentro, né? Tirando o Cílio, dos times grandes, dos times de camisa, né? O Cílio, se não me engano, perdeu lá por 12-0 uma vez, que era o campo deles ali, a Fazendinha. Me fala uma coisa, e essa parte só, vamos partir um pouquinho mais para a tua parte, para a tua vida. Sim. Essa parte tua acadêmica, o que te levou para o jornalismo e o que te definiu como jornalista? Eu posso considerar jornalista esportivo ou mais investigativo, historiador? Como é que você define a tua carreira, a tua profissão, Maurício? Você fechou bem, né? Eu me considero mais um jornalista de história, né? Porque foi algo que eu sempre gostei, embora nem tudo que eu fiz no jornalismo é voltado para a história, né? Claro, é o meu carro-chefe, né? E você pergunta de influência, eu vou contar um segredo. Eu, quando criança, meu sonho era ser veterinário, que eu sempre gostei de cachorros, animais, né? Mas eu acho que não levaria jeito para esse tipo de profissão, né? Com todo respeito, claro, né? E eu até acompanhei muito um programa da TV Cultura, um saudoso programa chamado Grandes Momentos do Esporte, né? Sim. E foi justamente lá que aconteceu a entrevista do nosso Luizinho, em 1993. Eu assisti essa entrevista pela primeira vez que ela passou, né? E eu até comentava com meu pai, né, que tinha, na ocasião, né, até hoje ele atua um excelente jornalista chamado Elvídio Marques, né? E ele fazia essa entrevista com jogadores antigos. Eu comentava com meu pai, né? Puxa, isso é algo que eu gostaria de fazer, entrevistar esses jogadores antigos, né? Claro, eu até me formei tardiamente, né? Eu me formei em 2007, já tinha mais de 30 anos, né? Na ocasião, quando eu fiz faculdade de jornalismo na Universidade 9 de Julho, a famosa Uninove, eu não prestei estágio na época, né? Eu já tinha emprego fixo, uma área diferente da minha, né?
E só comecei a fazer essas entrevistas depois de formado, mais ou menos a partir de 2010, né? E eu, como eu falei, né, eu comentava com meu pai, isso era algo que eu gostaria de fazer. Claro, foram praticamente mais de 10 anos depois, né? Alguns jogadores que eu vi de entrevista na época, como o próprio Luizinho, infelizmente já havia falecido, né? Mas tive a honra de entrevistar grandes nomes, não somente da história corintiana, mas também da história do futebol paulista e até mesmo brasileiro. Já que você citou que você entrevistou jogadores, talvez de vários times diferentes, alguns times diferentes, vamos dizer assim, e fala, a gente estava conversando nos bastidores ali, você me falou sobre a sua primeira entrevista, que não foi um jogador do Corinthians, Não né? foi. Como é que foi isso? Como é que aconteceu e como é que foi para você e para ele esse bate-papo ali? Claro, na verdade, Rui, eu faço parte até hoje de uma comunidade que era do Orkut, depois migrou para o Facebook, chamada Futebol de Todos os Tempos, que nós abreviamos para FTT, do meu amigo mineiro cruzeirense Bruno Steinberg. E era um grupo assim diferenciado dos outros, né? Porque discutimos a história do futebol com torcedores de vários times, né? Que eu, apesar de ser corintiano, eu nunca gostei dessa coisa de separação. Sabe? Eu tenho amizade com torcedores de outros times, né? Nunca olhei esse lado assim de rivalidade, sim, inimizade jamais, Sim, sim. né? Eu olho dessa forma o futebol, né? Não foi essa a ideia, inclusive, que Charles Miller, né, o introdutor do futebol, que era corintiano, inclusive, né? Trouxe para o Brasil. Era agregar as pessoas, unir as pessoas, né? E como essa comunidade está crescendo muito, né? Havia anualmente encontros, né? E quando houve o encontro do grupo aqui em São Paulo, no início de 2010, eu dei ideia para o Bruno. Bruno, por que a gente não faz algo assim, mais profissional, né? Quem sabe entrevistar os jogadores, né? Antigos, né? Para, claro, né, fazer jus ao nome do nosso grupo, né? E ele topou a ideia, aceitou. Então ele lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, podemos dizer, próximo, né, fazia as entrevistas dele, e eu fazia as minhas entrevistas aqui em São Paulo. Os meus primeiros entrevistados, inclusive, eram parceiros do Corinthians, né? Que seriam o Birubiru e o Vladimir. Acabou não dando certo. O Biro entrevistei muitos anos depois eu até comento sobre isso. O Vladimir eu conheço pessoalmente, mas nunca tive a honra de entrevistá-lo. E eu até comentei na época, era com a minha ex-noiva, né? Eu falei assim, vamos tentar fazer uma entrevista com o Oberdan Catani, que é um histórico goleiro da história do Palestra, Palmeiras, né? Até mesmo pela idade dele avançada, ele já tinha mais de 90 anos, como eu sabia que ele ainda dava entrevistas, né? Então eu acabei fazendo essa entrevista, não tinha ideia de como seria esse tipo de entrevista, Rui. Tá. E, na verdade, foi a minha ex que deu essa ideia. Não, vou gravar então. Vamos gravar. Então eu acabei fazendo entrevista gravada, lançava o texto depois no blog e depois colocava as entrevistas no YouTube, né? E o Oberdan gostou muito, ficou muito feliz, foi na casa dele, onde ele morava, né? Acho que a filha dele mora até hoje lá na rua Desembargador do Vale, né? Mais ou menos perto, acho que uma travessa da Avenida Pompeia, né? E lá para cá me apaixonei por entrevistas e dei sequência. Legal, cara, legal. Porque é um mundo, né? Mesmo você mesmo disse aí que às vezes tem uma dificuldade de ter contato, às vezes por timidez, às vezes porque o cara não quer mais aparecer. Mas tem muitos jogadores que eles se sentem assim até, como é que fala, privilegiados de poder voltar, porque você já sentiu isso de algum atleta que queria falar, que ele queria aparecer novamente, dependendo daquele cenário, dependendo daquela coisa, né, do fã que estava em cima dele, de querer uma conversa, uma foto. Hoje é muito comum, não existia, né? Você tinha que levar uma câmera fotográfica para tirar uma foto com o jogador. Hoje no celular você vai lá, tira uma foto com o cara, beleza, tal. Mas como é que é? Teve algum jogador assim que você falou, porra, Maurício, que bom que você apareceu para eu poder falar novamente, para eu poder ter a sensação de estar vivo dentro do futebol? Você falou uma coisa muito interessante, questão de câmera, né? Eu, por exemplo, como comentei, estive na inauguração do Busto Luizinho, eu apareço, inclusive, em fotos numa revista aqui do Corinthians na época, né? Mas naquela época você nem tinha ideia de 94, pegar uma câmera, tirar uma foto. O máximo que as pessoas faziam era pegar um autógrafo, fotografar a camisa, né? Essas coisas, né? Mas, felizmente, eu apareço na foto. Não apareço do Luizinho, mas estou lá na revista em homenagem à inauguração do busto, né? E, claro, né, a maioria dos jogadores antigos, eles gostam de ser lembrados, né, isso até hoje, né? E já que você fez esse comentário comigo, essa pergunta, Rui, teve um jogador que ele ficou muito emocionado um dia, uma entrevista que eu até guardo com muito carinho, que foi com o Nardo, o senhor Leonardo Colella, saudoso Nardo, né? Que foi inclusive atacante do Corinthians e posteriormente do próprio Palmeiras, né?
E o Nardo, quando terminou a entrevista, né? Inclusive a entrevista está no YouTube, né? Procura lá, blog. É só colocar blog FTT, tá? Só blog FTT que aparece um monte de entrevista minha lá, né? No YouTube, né? E o Nardo no final, né? Que depois que eu fiz as homenagens, mostrando, depois da entrevista, né? Mostrando algumas recordações dele, né? Faixa do título de campeão do quarto centenário, né? Ele, sabe o que ele disse pra mim, Rui? Muito obrigado pela entrevista, Maurício. O que eu posso te oferecer? Isso me emocionou bastante. Eu disse para ele, só de você me dar essa entrevista, nada para mim já é uma grande honra. Fala né? assim, volta a jogar de novo com a nossa camisa que eu vou ficar muito feliz. Deveria ter falado isso, né? E, infelizmente, pouco depois, né, ele veio a falecer. Eu mandei, acho que eu liguei para ele no Dia dos Pais, liguei para ele no aniversário, inclusive fui visitá-lo no hospital, né? E a família dele até comentou comigo assim que ele estava muito deprimido lá e ele se animou quando me viu. Então parece que a minha. Que legal, cara. Parece que antes dele morrer, até com emoção falou isso, né? Parece que minha imagem, talvez o meu caráter, o meu conhecimento ficou guardado no coração dele. Cara, já tem até outra pergunta para te fazer assim no gatilho, né? Porque eu vi a entrevista do Idário. Sim. Em 2008, quando o Corinthians peregrinou pela Série B, e ele não perdia um jogo no Pacaembu, ele ia todos os jogos e tal. E ele foi entrevistado, se não me engano, não sei se é a última entrevista dele, Maurício, não posso te afirmar, foi a última entrevista dele. E que ele fala do amor dele pelo Corinthians, né? E ele começa a chorar de uma forma compulsiva nas cadeiras ali sociais do Pacaembu, ali antigas numeradas, né? Ele estava ali, possivelmente a convite da diretoria do Corinthians, não sei se naquele momento era isso, não sei, tinha afirmar com categoria. Mas esses jogadores, você sente ainda neles aquele brilho nos olhos quando eles falam da carreira, quando eles falam dos jogos, das passagens dele, seja lá qual time que ele tenha jogado, porque você percebe ali o amor que ele tinha pelo time dele, pelo Corinthians, né? Apesar de ter nascido em Santos, aquela coisa toda, mas ele tinha um amor grande pelo Corinthians. E você já entrevistou jogadores mais recentes e jogadores também do passado. Qual é a diferença do jogador do presente, por exemplo, que não tem tanta identificação com uma camisa ou com uma história, e do jogador de antigamente que tem essa identificação? Eu acho que antigamente o jogador, ele, apesar de, como você sabe, como todos nós sabemos, né, não se ganhava o que se ganha hoje, mas o jogador ele se sentia como uma família, né? E aquele time da época do Idário, né? Idário Santos Peinado, né? Olha de quem eu tô falando, né? O rei da raça corintiana, um jogador que meu pai o sangue azul. Admirou, sangue azul, exatamente, um jogador que meu pai tanto admirou, né? Só não é titular do meu Corinthians todos os anos, porque depois tivemos um Zé Maria, e olha que às vezes eu fico na dúvida entre Zé Maria e Idário, né? E o Supertel eu entrevistei depois também, uma pessoa maravilhosa. O Idário eu conheci quando inauguraram o busto do Cláudio, que eu também fui presente. Meu pai, infelizmente, não pôde ir no dia, né? E o Idário era aquilo, né? E ele fez jus a tudo que o meu pai falava, né? Era um jogador que se entregava, um jogador que não era um craque, mas também não era ruim de bola, como o Benson. O Idário não era bobo de bola, não, hein? Isso já alguns antigos me falarem, até torcedores de outros times, né? E a emoção que ele fala, né? É tão bonito, né? Você vê o Idário falando, chorando, se emocionando, né? Cada jogador tem uma forma de expressar, né? O Luizinho também fica emocionado, mas era um outro tipo de choro, um choro talvez mais contido, mas você via que a lágrima dele saía dos olhos também, claro, né? E o Idário, assim, né? O Idário, um jogador como a maioria da época, né? Acho que aquele time do Corinthians dos anos 50, convenhamos, foi um time muito representativo. Foi muito Corinthians aquele time, né? Um Corinthians vencedor e que também não se entregava, né? Às vezes haviam partidas que estavam perdidas, os jogadores só faltavam se bater no vestiário, olha só, para virar esse jogo, e muitas vezes acontecia, felizmente. Você falou uma coisa interessante, né, do próprio Idário, assim, essa identificação, e ele era pedreiro nas horas vagas, né, cara? Ele trabalhava na construção civil ali, às vezes não treinava direito, ia pro Pacaembu jogar e encarava todo mundo, o canhoteiro na época que era um puta no ponto esquerdo, o melhor ponto esquerdo talvez que a gente já tenha tido aí, né, um excelente jogador, um jogador de uma categoria, dizem, talvez tenha sido o maior ponto esquerda, que eu vi jogar para mim foi o Edu, no Santos, né, que eu vi jogar. Mas os que viram no passado, que presenciaram toda a carreira desse grande jogador, nós tivemos o Dino Sani no São Paulo em 57, que jogava para eles na época. Eu vi jogar também no Parque São Jorge, né? Algumas vezes também. Entrevistei também o Dino Sani. Dino Sani, o gaúcho Dino Sani,
né? E um cara Não, que... Edilson, na verdade, ele nasceu em São Paulo. Mas todo mundo dizia que era gaúcho, Não. Ele é nascido em São São Paulo, Paulo, Edilson, inclusive ele morou na Rua Diana, na Rodiana. que era, inclusive, quando criança ele era palmeirense. Ele começou, inclusive, no Palmeiras, mas ele comentou comigo depois que eu entrevistei que ele se tornou depois corintiano. Tá vendo? Você tá me ensinando uma coisa que eu não Você sabia. disse que ele era que talvez fosse gaúcho, porque ele teve uma passagem muito boa pelo Inter como treinador. Sim. Na verdade, Dinossani é paulistano Sim, mesmo. você, Paulistano, não, nem você paulista. esclareceu uma dúvida que eu tinha. Legal, cara, muito obrigado. É. Me fala aí, o jogador assim que você... Primeiro jogador do Corinthians que você entrevistou, Sim. tá? E depois eu queria que você falasse de algum jogador que você entrevistou que você tenha assim, achado a coisa mais engraçada, coisas pitorescas aí dentro do contexto do universo do futebol, que tem muita coisa, Claro. hoje se fala resenha, né? É. Mas naquela época era os bastidores mesmo. Né? O primeiro jogador do Corinthians que eu entrevistei, foi a minha segunda entrevista para o blog Futebol Outros Tempos, foi o Luiz Carlos Galter, hein, falecido recentemente. Né? O zagueiro que parou o Pelé, né, na quebra do tabu no dia 6 de março de 1968. E o Luiz Carlos, ele tinha uma... Na verdade, não é que a escola... Ele trabalhava numa escolinha de futebol na Lapa de Baixo, que é próximo de onde eu moro, que eu resido na freguesia do Ona. E foi até uma ideia do meu pai, por que você entrevista o Luiz Carlos? Que eu sempre passava lá em frente e via marcado lá, professor Luiz Carlos Galter, né, que treinava a escolinha, fui lá, muito bem recebido por ele, por sinal, e foi o meu primeiro jogador do Corinthians que eu tive a honra de entrevistar para o blog Futebol de Todos os Tempos. Agora, já que você me pergunta entrevista engraçada, não vai envolver um jogador do Corinthians, vai envolver um jogador que atuou no Palmeiras, no São Paulo, chamado Turcão. Que é um jogador de defesa. Eu fui, inclusive, o último que o entrevistou, né? Ele já tinha uma certa idade, mas estava bem lúcido, né? E o Turcão, ele deu uma entrevista, muito engraçada, que eu citava o nome do jogador e falava assim, pelo amor de Deus, esse jogador isso, esse jogador aquilo, você só me fala de jogador que me dava trabalho, não sei o que. Foi uma entrevista bem divertida, que também está no YouTube, vale a pena conferir. Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar também, você já teve, dentro do jornalismo, você já teve contatos, por exemplo, com o Celso Unzetti, que é considerado praticamente Um amigo. Isso, uma Barça, né? Uma bíblia da história corintiana também, já escreveu sobre os outros times também. É um cara que tem uma amplitude muito grande, assim, em termos de conhecimento. Qual é a experiência, cara, de você cruzar com um homem como ele, uma pessoa como ele? Me fala como é o Celso Unzetti, assim, no íntimo, até para entender. Porque eu vejo nele um cara muito... Você me corrige se eu estiver errado. Eu sinto um cara muito solícito, um cara muito assim, muito de boa mesmo. Ele é isso mesmo, que eu admiro muito o trabalho dele, como passei a admirar o seu também agora, acompanhando o seu trabalho. Muito obrigado. Celso Dario Unzelt, eu tive contato com ele inicialmente por e-mail. E ele, na época, ele participava daquele programa da ESPN, também um saudoso programa Loucos por Futebol, né? Ele, o Marcelo Duarte, também corintiano, que apresentava, né? No caso era o Celso comentando, e também o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, né? Que é outra enciclopédia do futebol, só que ele já torce para outro time, né? Sim. Mas o Celso, quando ele me respondia por e-mail, eu falei, poxa, o Celso me respondeu por e-mail, que legal. E ele nunca mudou o e-mail dele, né? Ele sempre foi essa pessoa que você disse, muito solícito, né? Inclusive há um depoimento dele sobre mim no YouTube, né? No meu site www.mauriciosabara.com.br, ele falando do meu trabalho, que me admira muito, né? Que nós trocamos muitas informações, né? E era essa pessoa que você falou, né? Sabe tudo da história do Corinthians, né? Talvez o maior conhecedor, né? Aquele historiador que você fala, esse a gente respeita, né? Sim. Porque não é somente conhecedor, é uma pessoa do bem e de caráter, né? Pessoas de caráter merecem respeito. Não adianta você ter conhecimento e ter um caráter duvidoso, né? É verdade. E Celso Unzelt, eu posso garantir que não é nada disso. Muito pelo contrário, né? Celso é uma pessoa que ele só traz pessoas ao lado dele, né? Justamente por essa simpatia, por esse conhecimento que ele tem, né? Ele, inclusive, fez o prefácio do meu livro, do Generalista Milton Barbueta. E quando eu lancei o livro em 2015, ele estava presente na plateia, né? Plateia de 100 pessoas, né? E é isso, né? Uma pessoa que... Eu tenho muitos livros dele autografados por ele, né? Então, é uma pessoa que você sabe, vai lançar algo de qualidade. Eu já acompanhava ele na época da Placar, da década de 90, né?
ele e o PVC na época, eles já faziam trabalhos brilhantes, né? É um especialista sobre memória do Corinthians e do futebol brasileiro, até mundial. Eu até consegui um livro dele recentemente, 100 Claro. anos e 100 ídolos, de 2010, um livro muito legal, tem muita coisa interessante, até de jogadores desconhecidos, que é aquilo, eu e você no caso, né, nós fazemos esse trabalho de resgatar um pouquinho dessa memória, tal, de tudo isso aí. Maurício, me fala o seguinte, você lembra da primeira partida do Corinthians que você assistiu na sua vida? Sim. Fala um pouquinho aí. Como eu sou nascido em 76, né, infelizmente eu não tenho memórias vivas de 77. Claro, eu vi depois por tape, né? E o que meus pais comentavam, né, que quando o Corinthians foi campeão em 77, meu pai não viu esse jogo no estádio, né, o último jogo, o histórico, 13 de outubro, o gol do Basílio, né? Sim. Meu pai esteve no jogo dos 150 mil, a segunda partida, né? Sim. Inclusive o primeiro jogo, o Palinha, que era um jogador que meu pai admirava, fez um gol no aniversário dele, 5 de outubro, aquele gol de nariz, né? Ganhamos, exato. Sim, sim. E o Corinthians perdeu o segundo jogo por 2-1 de virada, Preta, né? Morumbi lotadíssimo, né? E meu pai acabou vendo o jogo pela televisão, porque meu pai era apesar de ser um grande corintiano, não voltaria ao trabalho no dia seguinte. O jogo foi numa quinta-feira à noite, né? Isso que foi, inclusive, sexta-feira foi o dia que mais teve ausência de funcionários, claro, né? Tantos corintianos esperando mais de 20 anos para ganhar esse título do Paulista. Foi um recorde, isso foi até comentado no Jornal Nacional. No Jornal dos Esportes, podemos falar sobre isso. Não pode continuar. Não, tudo bem. E na ocasião, né, o que os meus pais comentavam é que, como saímos de carro, Fusquinha, né, caiu até a bandeirinha, fui com o bonezinho do Corinthians, a bandeirinha do Corinthians que estava pendurada no carro foi perdida na Marginal Tietê, mas não importava, o que importava era o título, né? E a primeira experiência que eu tive no futebol foi quando o Corinthians foi campeão paulista em 79, né? Eu tinha, na ocasião, 4 anos de idade, né? Já que o título foi decidido já em 80, né? Eu lembro do meu pai comemorando o título, né? Mas naquela época era muito pequeno acompanhar o futebol, né? Comecei a acompanhar mais na Copa do Mundo de 82, né? Sim. E claro, tinha um representante do Corinthians, do Sócrates, né? E claro, depois no Campeonato Paulista, né? Não vou ser hipócrita em falar que com 6 anos de idade eu tinha profundo conhecimento do que era a democracia corintiana, queria mais era ver o Corinthians, mas via mais para a televisão. E comemorei muito, claro, o título, meu primeiro título, né? Paulista de 82, né? Mas respondendo a sua pergunta, o primeiro jogo que eu fui, você vai até achar interessante que eu vou comentar, né? Foi um jogo histórico, inclusive. Foi justamente a goleada do Corinthians sobre o Tiradentes, 10-1, lá no Canindé, né? Isso. E meu pai nem queria nesse jogo. Eu pensei assim, vamos lá. Então, né? Meu pai acabou sendo convencido, né? Aí nesse dia eu vi o gol de bicicleta do Vladimir, né? Vi Sócrates, né? Os grandes jogadores da época em campo, né? Então, como esquecer? E um detalhe importante, né? O primeiro gol que eu vi no estádio não foi um jogador do Corinthians, foi um jogador do Tiradentes chamado Sabará. Ou seja, o primeiro gol que eu vi no estádio 1-0. Sabará. Então, eles fizeram 1-0 que depois virou 10-1. Exatamente. Tudo começou com um gol de Sabará. E no mesmo ano, inclusive, né? Foi a única vez que eu fui no Parque Antártico, o antigo Parque Antártica, e assisti a minha segunda partida, isso já pelo Campeonato Paulista, e foi um jogo que o Corinthians perdeu, olha só, perdeu de 2-1 para o Taubaté. Eu até lembro que o Zé Maria jogou nessa partida. Inclusive o gol do Casagrande foi um cruzamento do Zé Maria. E eu comentava com o pessoal do colegial que eu vi o Zé Maria jogar, o pessoal falava, pô, como você é velho, não sei o que, viu o Zé Maria jogar, vi em final de carreira, mas vi o Zé Maria jogar. Então, você está falando dessa situação aí de 1982, 83, eu acho que foi o período, né, pelo menos, você teve a felicidade de ver, para mim pelo menos, eu não vi o time de 50, como você também não viu, né? É considerado o primeiro time técnico do Corinthians, foi esse time que fazia os jogadores pensar, né? Era um time que não corria tanto, mas que tinha uma distribuição tática muito importante, que o próprio Sócrates, né? O Eduardo, que era muito inteligente, né? Que jogava muita bola e tal. Agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o jogo mais emocionante para você do Corinthians? O mais marcante. Pode ser marcante, não precisa ser emocionante, que às vezes a coisa marcou mais do que emocionou, porque de repente você se emociona com um gol de 1-0 contra um time porque precisava ganhar o jogo de qualquer jeito, mas tem aquela conquista que é muito mais, né, muito mais representativa para você. Olha, como eu citei 82 e 83 de Campeonato Paulista, né? Mas era muito pequeno na época, era apenas um começo no futebol, né? Talvez, eu não vou dizer que tenha sido mais emocionante, né? Mas quando a gente já tem uns 10 anos pra cima, a gente começa a entender um pouco mais de futebol, né? Copa do Mundo de 86, lá no México, né? O gol do Viola de 88 foi um gol muito emocionante para mim, né?
mas eu acho que um gol que me marcou bastante, né? Porque o corintiano é assim, né? Parece que para os adversários eles cobram mais do que nós corintianos cobramos algo, né? Então, teve aquela questão da fila dos mais de 20 anos de ser campeão paulista, né? Teve essa questão da Libertadores, né? Sim. Apesar que quando eu ganhei a Libertadores eu já tinha mais de 35 anos, né? Mas foi algo que dizer, por exemplo, eu preferia que o Corinthians impedisse o tricampeonato do Santos para ser campeão paulista em 2012 e deixar a Libertadores de lado, demais. Queríamos a Libertadores, né? Sim, com certeza. Queríamos, né? Então eu passei por uma situação parecida, né, na década de 80, que era o Corinthians que não tinha o título de campeão brasileiro, né? Então talvez aquele gol do Tupanzinho, né, naquele histórico 16 de dezembro de 1990, né, tenha sido uma grande emoção, com certeza, porque é aquela coisa, algo que você queria muito, né? E o título brasileiro é algo que as pessoas até confundem isso, falar assim, o Corinthians não era um grande clube do Brasil porque não tinha campeonato brasileiro, não. O Corinthians era um grande clube nacional, como o Flamengo também era antes de ser campeão brasileiro em 80, né? O fato de o Corinthians não ter um título brasileiro não significa que o Corinthians era um grande clube do Brasil. É a mesma coisa, por exemplo, que o Corinthians não tem tradição internacional antes de ganhar esses títulos de 2000 para cá. Tem muita história internacional também. Não tinha Libertadores, não tinha título mundial, mas também tinha sua tradição, com certeza. Sim, é verdade. Você citou até o próprio Sócrates, né? O Sócrates, ele, em 2 oportunidades, ele fez 4 gols numa partida. Uma foi quando você foi contra o Tiradentes, ele fez 4 gols nesse jogo, e outra foi contra o Goiás, cara. Foi contra o Goiás no Morumbi, e eu vou contar um pedacinho só para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu estava numa festa da cerveja lá nos Guardiões da Fiel, sempre frequentei a quadra, joguei bola para eles também um tempo lá na velha guarda e tal. E o Sócrates, na época da democracia, ele estava à vontade, né, meu? Ele foi lá na festa e tal, e ele tomou umas a mais, né, meu amigo? Tomou, tava bem calibradinho. Algo normal, né? Algo normal. Normal pra ele era normal. Era 3h30 da manhã, o Sócrates foi embora. Só que o jogo, Maurício, era no sábado já. Ele foi dormir no sábado para acordar para jogar às 4 horas da tarde no Morumbi contra o Goiás. Eu falei, esse cara não vai conseguir jogar. Do jeito que ele saiu daqui, já era. Jogou e ele fez 4 gols no jogo, cara. Você teve algum contato com o Sócrates nesse tempo ou não? Ou ameaçou de ter um contato? Sim, ameacei de ter um contato. Na verdade, esses jogadores da democracia corintiana, por quê? Eu nunca fui sócio do Corinthians. Eu entrava junto com meu pai. Eu passei a frequentar o Parque São Jorge desde 1981. Faz tempo, hein? Já conheci o Uriel Fernandes. Época boa, hein? Quando o Teleco, né? Eu conversava com ele quase sempre que ia lá. Na ocasião eu tinha até medo do Teleco, porque ele tinha um cabelo grande, assim, né? Era muito pequenininho, mas depois... Bem moreno, né? Bem moreno. E ficava sentado ali, bem na entrada da sala de troféus ali. O Teleco era mulato, né? E eu tinha medo por causa do cabelão dele, né? Mas eu era muito pequeno na época, né? Ainda não conhecia, embora essa facilidade que eu tenho sobre história corintiana, eu devo muito ao meu pai, claro, não somente através de depoimentos orais, por quê? Porque na minha casa nunca faltaram revistas, livros, né? Então as minhas primeiras leituras que eu pratiquei quando eu tinha meus 6 para 7 anos, né? Foram com livros do Corinthians, né? Então foi uma coisa que eu fui lendo, praticando, e quando você é criança, sabemos disso, né? As informações entram melhor em nossa mente, né? Hoje a gente eu já tô com quase 50, né? A cabeça já começa a ficar um pouco enferrujada, né? Você tem muita história ainda pra contar aí. Não, tem uma memória boa, claro, mas quando você é pequeno, você absorve bem as coisas, né? Então, essas coisas de Corinthians muito antigo, né? Por exemplo, né? Eu falo tranquilamente dos 5 fundadores da história do Corinthians, né? Cito os nomes, inclusive. Sim, sim. 5 fundadores: Antônio Pereira, Joaquim Ambrosio, que eram pintores de parede, né? Anselmo Correia, que era motorista, Rafael Perrone, que era sapateiro, e Carlos Silva, que era trabalhador braçal, né? Então eram todos de origem humilde. Então essas coisas ficavam na minha mente com muita facilidade. Interessante, você falou do Rafael Perrone, e ele era casado com uma mulata, né, na época. E foi a dona Antônia Perrone que desenhou nosso primeiro cintinho em 1913. Isso. Que acho que era irmão do Amilcar Balbui, Hermógenes Balbui, que ele deu continuidade aos símbolos que vieram depois. Ele era um gráfico, não sei o que ele fazia os desenhos, né?
E a partir de 1913 ele fez os desenhos até a chegada do rebolo, que foi aquele símbolo redondo e tal, depois veio o remo e a âncora, né? Exatamente. Essas coisas realmente são muito marcantes. Maurício, eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. O Rui aqui ele tem 2 Corinthians. O que ele viu jogar e aquele que não quis jogar. Vamos fazer um exercício aqui. Claro. Eu queria que você falasse o seu Corinthians que você viu jogar, que você ou que você admira, não tem problema, e aquele Corinthians que você, não sei se você já pensou nisso alguma vez, de montar aquele Corinthians que eu nunca vi. Vamos ver se bate mais ou menos. Não vai bater porque nós somos de gerações diferentes. Claro. Mas de repente acho que os do passado podem bater. Vamos lá. Podemos fazer 3 Corinthians, né? Vamos lá. Eu posso falar o Corinthians que eu vi jogar. Tá. O Corinthians dos que não são do meu tempo. Tá. E o Corinthians de todos os tempos. Opa, vamos lá. Titulares e reservas? Não, vamos fazer só os titulares, né? Só os 11. Então vamos lá. Bom, você pode montar no 4-3-3 como você quiser, tá? O esquema tático é seu. Maravilha. Bom, se é para falar do Corinthians que eu vi jogar, eu escalaria, eu acho que ele já merece há muito tempo, claro, Cássio no gol, né? Eu poderia até falar na lateral direito o Zé Maria, né? Mas eu vi muito pouco o Zé Maria jogar, né? Então eu não acharia tão justo citar o Super Zé. Então eu poderia colocar na lateral direita o Wilson Mano, talvez. Eu acho que o Wilson Mano jogou muito bem nessa posição. Não, pelo contrário, eu acho que eu vou manter o Zé Maria, porque eu entrevistei o Zé Maria. Não, eu vou manter o Zé Maria, vai. Já que o Zé Maria eu vi jogar, então vamos lá. Cássio Zé Maria. Cássio Zé Maria. A zaga, olha, como eu falo muito por questão de... Não uso muito a questão do melhor, né? Claro que melhor ajuda, né? Eu uso mais a questão do maior, né? Me desculpa, né? Com grandes zagueiros, sem sombra de dúvida, mas eu vou deixar o Gamarra de fora. Então eu vou acabar colocando quem? O Marcelo John, que você já entrevistou, eu também. O Chicão, que é o segundo zagueiro que mais gols marcou na história do Corinthians, perdendo só para o Pedro Grané. Também tem amizade com a neta do Grané. Né? Entrevistei também, né? Na lateral esquerda, claro, o Vladimir, né? Meio de campo, talvez eu coloque o Rincon, embora o Birubiru também eu acho um nome muito forte, mas nesse caso eu vou colocar um pouco dessa da categoria, então eu vou de Rincon, Marcelinho e Neto, pela importância, embora tecnicamente eu até considero o Zanão acima do Neto. O Zanão, inclusive, é amigo meu, talvez o melhor entrevistado que eu fiz, a única entrevista, inclusive, que eu fiz fora de São Paulo, entrevistei lá em Campinas. No dia do meu aniversário, hein? Não esqueço nunca, 12 de janeiro de 2000. 12 de janeiro. O meu vai ser agora. O meu vai ser agora 1 de junho. Vamos lá. O Zanão, inclusive, na entrevista me acompanha. Também tá no YouTube, hein? Blog FTT Zanão. E no ataque, eu coloquei meio de campo Rincon, Marcelinho e Neto. No ataque, claro, Sócrates, né? Difícil, hein? Talvez o Casagrande, né? Tanto nome, né? Eu tenho medo de cometer alguma injustiça, viu? Quem sabe o Viola, Edilson, né? Edilson Capetinha foi muito bem no Corinthians, né? Luizão também, né? O ataque eu já acho um pouco mais difícil. Bom, eu pedi só os titulares, técnico Tite. Técnico Tite. Então eu vou te dar o meu time que eu vi jogar, tá? Cássio Zé Maria, Gamarra, Luiz Carlos Dalter e Vladimir. Meio de campo, Rincon, Sócrates e Rivelino. Na frente, Marcelinho, centralmente Flávio Minuano. Ponta esquerda, Carlos Tevez, pela identificação, pela raça. Não é pelo contexto geral. Para mim, esse é o time que eu considero, né, ideal. Meu técnico, Oswaldo Brandão. Maravilha. Ótimo time. Você falou do Tevez, né? Você sabe que o Tevez, eu gostei mais da passagem. Viu o que parece? Gostei mais da passagem dele pelo Corinthians do que até do próprio Ronaldo, né, velho? E o Ronaldo foi muito bem naquele momento. Eu acho que ele representou mais naquele momento. Eu acho que ele representou mais. Apresentou um futebol de qualidade por mais tempo que o Ronaldo, né? Porque o Ronaldo só jogou bola de fato no primeiro semestre de 2009, né? Claro, foi muito bem, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, depois de muito tempo, né? O último campeão paulista invicto tinha sido o Palmeiras em 72. Exatamente. Campeão e vice foram invictos. O Palmeiras em primeiro e São Paulo em segundo, invicto, os dois. Por sinal, o 5º título paulista invicto do Corinthians. Sim, que título. 14, 16, 29 e 38. 29, 38 e agora. Exato. Em 2009. Inclusive em 14, 16 e 29 ganhou todos os jogos. Em 38 teve empates. Exatamente. Mas foi invicto.
Agora, Maurício, aquele Corinthians que você não viu, que né, seu pai contava, que Eu você não liu vi. nos livros, nas Claro. revistas, nos recortes, vamos lá. Bom, o que eu não vi, lembra que eu estou falando uma questão de importância, né? Tá. Então eu coloco no gol, você vai talvez até se surpreender com o nome que eu vou colocar. Eu coloco o Cabeção no gol, Não, sem problema. Cabeção. É o seu time, depois eu monto o Porque meu. o Cabeção, na verdade, foi o goleiro que jogou mais anos no Corinthians, entre idas e vindas, né? E se montasse uma seleção corintiana, claro, pode ser que ele seja o seu goleiro, né? Nos primeiros 50 anos, acho que o Gilmar dos Santos Neves vinha fácil. Vinha fácil. Mas como depois ele foi pro Santos, foi muito bem no Santos, né? Inclusive hoje eu fiz um comentário no seu vídeo sobre o Gilmar. Talvez você... Eu já até respondi. Maravilha, vou ver depois o Já comentário. respondi, hein? Depois Os você vê lá. são enormes no vídeo, né? Do Rui, né? A cobrança é ao vivo, hein, pessoal? Infelizmente o Rui gosta dos meus vídeos, hein? Né? E eu não costumo muito repetir jogador. Como o Gilmar é goleiro do Santos todos os tempos, né? Eu acabei dando essa prioridade pro Cabeção, né? Então vamos dizer, Cabeção, né? Aí, como é de novo, que eu não vi, talvez até monte com 5 atacantes. Deixa eu pensar. Bom, como não vai ter reserva, vamos lá então. Cabeção, Grané e Deldébio. Não quis Tufi Grané, respeito muito o Tufi, tá? Mas eu opto por Cabeção, Grané e Deldébio. Linha média, Idário. Amilcar Barbuí, né? Já que escrevi um livro sobre ele, né? Um jogador que eu posso, se der tempo, até comentar um pouco sobre ele. E Roberto Belangeiro. Para fazer a linha média um pouco semelhante, né? Idário, Goiano, Roberto, mas troquei o Goiano pelo Amilcar. O ataque é Cláudio, Luizinho, Baltazar. Só faço fácil. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Teleco e Neco. Acho que tá um time... Pô, pelo amor de Deus. maravilhoso, né? Vou tentar falar o meu aqui para ver se tá pertinho disso aí. Para mim, goleiro Tufi, lateral direito Idário, a minha zaga teria Domingos da Guia, Grané e o lateral esquerdo Goiano, tá? No meio de campo Roberto, Neco e Amilcar, na minha frente Cláudio, Baltazar e na ponta esquerda Luizinho. O Teleco já ficou de fora, né? Mas você sabe que Baltazar e Teleco, né? É difícil saber qual o maior centroavante da história do Corinthians. Eu vejo alguns que optam pelo Teleco, eu acho muito justo, né? E na verdade eu opto pelo Baltazar, já vou falar meu Corinthians todos os tempos, né? Meu Corinthians todos os tempos vou até falar o reserva também, tá? Se você me permite. Porque ambos têm uma vantagem em relação ao Pelé. Sabe igual? Teleco, em média de gols, está acima do Pelé. 257 gols em 250 jogos. Exatamente Isso aí. Outro recorde do Teleco que eu faço questão de dizer, né? O Teleco no Campeonato Paulista de 39, ele marcou 32 gols, que é o recorde corintiano na história, e é o jogador corintiano que teve mais artilharias no Paulistão. 5. Exatamente. E o Baltazar era superior ao Pelé por cabeceio. E olha que o Pelé, como cabeçador, foi algo sobrenatural, mas Baltazar ainda está. Ele mesmo dizia, né? Nunca fui bom com a bola nos pés. Embora, pelo que eu vejo nos vídeos, não achava o Baltazar ruim, não, né? Até que ele sabia jogar, né? Ele dizia, nunca fui bom com a bola nos pés, mas para cabecear, nem Pelé foi melhor do que eu, né? E como o Baltazar tem mais gols que o Teleco, ele só perde pro Cláudio na artilharia geral, eu opto mais pelo Baltazar como titular, até para manter o trio atacante. O meu Corinthians todos os tempos, vamos lá. Pode falar. Só uma coisa que você falou do Baltazar, né? O Baltazar ele foi considerado o jogador mais querido do Brasil, ele ganhou um Fusca na época, você acho que deve saber dessa história, e ele estava na seleção brasileira concentrado, lá em São Lourenço, ali no sul de Minas, ali naquela parte de Minas ali, e ele voltando para fazer um tratamento aqui em São Paulo, o carro dele teve um problema e incendiou. Exatamente. E ele era um cara tão bem quisto que a torcida mesmo foi lá e comprou. Pra ele. E o seu Uriel Teleco, né, veio o irmão dele, o King, para jogar no gol de São Paulo. Os dois vieram lá do Britânia, lá de Curitiba. E eu gostava de conversar com o seu Uriel, porque o seu Uriel ele era aquele cara que ele falava assim, menino, o que você quer saber? Porque eu ia muito no Parque São Jorge, desde garoto. Ia se treino, eu vi o Neco vivo. O Neco morreu em 31 de maio de 77, eu vi ele em fevereiro, no Alambrado, com o Oswaldo Brandão comandando o treino. Quando percebeu que era ele, foi lá e chamou. Olha só. O senhor é o Neco? Ele falava aquela voz, o senhor é o Neco? Né? Aquela voz, aquele timbre forte dele. Não, sou eu sim. Então, ele pegou o Neco, levou lá dentro para conversar com os jogadores da campanha de 77. Inclusive tem uma foto dele com o Palinha, né? Então, isso. Então, e ele morre no dia 31 de maio, sem ver o time novamente ser campeão, que ele viu tanto e participou de tanto, né? Então,
Essa composição desses ídolos, né, que a gente fala, que eu considero a coisa assim mais importante, pelo menos para o corintiano que viveu dentro da história do Corinthians, como é o teu caso, né, menos do que eu, assim, menos em termos de vida, né? Em termos de vida, não em termos de conhecimento, até porque você estudou bem mais do que eu sobre isso, e é por isso que você está aqui mesmo. Me fala o seu Corinthians de todos os tempos, vamos lá. Tá. Antes de eu falar de todos os tempos, só uma rápida observação sobre o Neco, né? Eu já fiz entrevista com a neta dele, conheci inclusive a dona Odila, filha do Neco, né? E o Neco, já que falamos do Teleco, tem uma curiosidade sobre ele. Foi ele que, algo que poucos sabem, que foi ele que indicou a contratação do Teleco. Não sabia. Quando o Teleco jogava para a seleção paranaense, no Campeonato Brasileiro de Seleções de 1934, ele falou assim: chama esse rapaz que ele é um rapaz que vai representar bem, né? Ele acertou em cheio a contratação. Então, e foi interessante que veio junto com o irmão, né? Só que o irmão foi para São Paulo. O King virou goleiro de São Paulo e ele virou o jogador mais efetivo da nossa história. Foi o que você citou aí, 250 jogos, é o jogador mais produtivo em termos de média de gol. E sobre o Baltazar, dizem que o Pelé, quando era pequeno lá em Bauru, quando ele fazia um gol nas brincadeiras, que nem aquele garoto tá jogando bola ali, ó, fazia um gol de Baltazar, gol de Baltazar. Por isso que muitas pessoas associavam isso a ele ser corintiano ou não. Não sei se vem ao caso isso, né? Mas era uma referência até para o próprio que seria o futuro rei do futebol, futuramente, né? Você não escapou da pergunta, não. O seu Corinthians de todos os tempos. Vamos lá. O meu Corinthians de todos os tempos eu escalo da seguinte forma. Cássio, realmente, eu acho que os números dele são fantásticos. Eu nem falo que o Cássio é o melhor goleiro do Corinthians, mas acho que os números dele o fazem merecedor disso. Embora tenha sido de uma forma que não agradou, né? Mas eu olho a história do jogador, né? E a história, o Cássio tem uma história gigantesca no Corinthians. Então é Cássio no gol, Zé Maria na lateral direita. A zaga eu insisto com Grané e Deodébio. Tá? Grané, eu dou motivo para cada um, sabe? Não somente a história. O Cássio é o goleiro com mais partidas pelo Corinthians, quase superou o Vladimir, né? Como recordista, né? Zé Maria, o lateral direito, mais jogos também, né? O Fagner não chegou a passar ainda. Não, Zé Maria eu acho que é o quinto jogador. Mas de lateral direito ele é o recordista. É o recordista. Ele tem quase 600 jogos pelo Corinthians, né? E também é um jogador que aparece com a camisa sangrando, né? Sim. Não tem... que ele foi tão representativo que o próprio Marcos usou essa imagem para fazer as camisas depois, né? Exato. O Zé Maria, na verdade, ele era muito raçudo, talvez não fosse tanto como o Idário, né? Mas também tinha muita raça. O Zé Maria era um jogador forte, né? Também sabia apoiar, né? Então eu acho que o Zé Maria, vamos dizer, ele é uma junção do Idário e do Fagner. A forma defensiva do Idário e a forma ofensiva. O Zé Maria unia esses dois, né? Grané e Deodébio, né? Grané é o zagueiro com mais gols da história corintiana, né? E o Deodébio é o jogador com mais títulos paulistas, né? Sim, como treinador e jogador. E, inclusive, todos os títulos paulistas de 22 a 41, durante um período de quase 20 anos, Armando Deodébio está presente. Então eu olho muito essa questão, né? A gente fala assim, tem jogadores que superaram o número de partidas, mas tem que olhar o contexto da época, né? Na época do Deodébio não se jogava 500 jogos, assim, né? Mas ele ficou mais de 10 anos no Corinthians, né? Então ele jogou um número muito bom para a época. Na lateral esquerda, claro, o Vladimir, né? Vladimir, recordista de partidas, né? Nem era corintiano quando criança, mas ele falava que não era santista, ele era pelezista, né? Mas passou a jogar no Corinthians, se tornou corintiano, então, um símbolo, né? Meio de campo, não tenho como deixar Amilcar de fora, né? Primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira, né? E a família Barbuí tem uma história muito grande nesse início corintiano, né? Meio de campo eu coloco Amilcar, nunca tiro o Neco, então Amilcar, Neco. Agora, por incrível que pareça, na posição de meia esquerda, que eu tenho muitas dúvidas. Às vezes eu falo Rivelino, às vezes eu falo Sócrates e às vezes eu falo Marcelinho. Mas hoje eu vou, em sua homenagem, vou deixar o Rivelino como talvez o melhor jogador técnico da história corintiana. Não foi campeão pelo Corinthians, mas tem, no meu entender, um merecido busto no Parque São Jorge. Inclusive, no dia que recebi o busto, eu fiz uma entrevista com ele. Legal. Minha segunda e última entrevista com ele até então. E o ataque, eu preservo Cláudio, Luizinho e Baltazar. Legal. Time reserva, desculpe, eu vou dizer. Ronaldo e Giovanelli no gol. Idário na lateral direita. Coloco o Chicão. Incrível que pareça, Chicão
já que ele é o segundo zagueiro com mais gols. Talvez você... Não, eu vou manter esse jogador. Eu vou colocar o Brandão, José Augusto Brandão, Sim, Brandão. como quarto zagueiro. E como reserva do Vladimir, desculpa fazer assim, que tem uns bichinhos aqui que estão... Como reserva do Vladimir, eu coloco o Olavo. Olavo, que antes do Vladimir era o jogador recordista em sequência de jogos pelo Corinthians. Ele tinha 150 partidas, 150 ou 150 partidas. 165, né? 165, superou o Olavo. Né? Sim. Meio de campo, eu coloco o Roberto Balangeiro. Bom, aí eu vou colocar Marcelinho e Sócrates. Ataque, reserva do Cláudio. Bom, na verdade eu estou mudando. Eu coloco o Marcelinho como reserva do Cláudio. Como reserva do Neco, talvez eu coloque o Servilho. Servilho, o bailarino. O bailarino. Edu Galícia. Desculpe, Servilho. Eu vou optar pelo Basílio Pé de Anjo. Ganhou um busto no Parque São Jorge e fez o maior gol da história corintiana. Então, meu de campo de reserva: Roberto Balangeiro, Basílio e Sócrates. E no ataque titular, porque Cláudio, Luizinho e Baltazar, coloco na reserva Marcelinho, né? Que é a personificação do Cláudio, né? Que é o maior goleador da história corintiana, né? Na reserva do Luizinho, Cláudio, Luizinho... talvez agora entre o Servilho. Posso colocar Marcelinho, Servilho e na reserva do Baltazar, claro, o Pelé. Bom, e técnico, Oswaldo Brandão. Acabei optando pelo Brandão. Estava pensando tempos atrás no Tite, mas acabei mudando de opinião de novo, né? Queria que o Tite voltasse para o Corinthians, não voltou. Acabou sendo o Brandão. Ainda é o técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians. Ainda é. O Tite poderia bater o recorde. Poderia ter batido, mas não, né? Tá 43 jogos, se não me engano, de alcançar essa marca aí. Detalhe, o meu maior Corinthians de todo o tempo, ele tem um significado muito diferente. Claro. Porque baseado, como eu disse, já disse desde o começo, quando o Corinthians surge naquela ideia daquele inglês que nasceu no dia 1 de julho de 1859, o Helio Stone, um inglês goleiro, baseado lá nos livros da época da Grécia Antiga, dos espartanos, né, de Leônidas, aquela coisa toda. Foi lá que ele deu a ideia para um time de futebol que pela primeira vez as duas maiores rivais no remo, que era Cambridge e Oxford, se unem para montar um time de futebol que é o Corinthians Futebol Clube, fundado em outubro de 1882. Então, baseado nessa história, o meu Corinthians de todo tempo é esse aqui, ó: Valente, Ambrósio, Atílio, Alfredo e Lepe. No meio de campo, João da Silva, Jorge Campbell e Politi. No ataque, Luiz Fabi, César Nunes e o Ambrósio na ponta esquerda. Que é o primeiro Corinthians que entrou em campo com a nossa camisa. Então, eu acho que esse seria para mim, né, o maior Corinthians para mim de todos os tempos, porque foi o pontapé inicial de tudo isso, né? Uma derrota contra o União da Lapa, que jogava o Américo Fiasco, que virou um grande jogador junto com o Amilcar, que chegou em 1913 para nós. Ele veio do União da Lapa e nesse dia ele deu uma entrevista dizendo assim: esse time que nós jogamos hoje, que foi a primeira vez, né, o Maurício, você que é um cara jornalista, foi a primeira vez que um time que não tinha nem nome na época, né, que estava surgindo ali, um time amador, iria para o futebol, digamos, da elite, é o futebol mais elitizado, que chamava mais atenção do que o Paulistano, que o Mackenzie, que o Germânia, que o Wanderers, que o Clube Atlético Ipiranga, que são os times que já existiam naquele momento, né? Então foi uma revolução. Então, para mim, o Corinthians de todos os tempos, para mim, é esse primeiro Corinthians. Eu quero que você me conte, nós estamos chegando aqui quase no final da entrevista, me fala um pedacinho, depois eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, fala um pouquinho do Amilcar, que eu quero até te fazer uma pergunta antes de você começar a falar. Ele jogava com a camisa do Corinthians por baixo, quando foi jogar no Palestra Itália? Bom, vamos lá. O Amilcar Barbuê, eu já conheci a história dele através desses livros, revistas que meu pai tinha e até hoje estão comigo, né? E eu sempre admirei a história dele, né? E o Amilcar, como comentamos, né? Foi o primeiro jogador do Corinthians que vestiu a camisa da seleção brasileira. E o Corinthians daquela época, eu até falo aqui, o pessoal fala que o primeiro ídolo do Corinthians foi o Neco. Não, o Corinthians teve dois ídolos, Amilcar e Neco. Tanto é que o Corinthians naquela época era conhecido como o Corinthians de Amilcar e Neco. Não era Corinthians de Amilcar, era Corinthians de Neco. Corinthians de Amilcar e Neco.
Neco tem aquela importância, né? Se eu falar do Neco, vou me estender bastante, jogador com mais anos na história do Corinthians, né? Jogando, claro, né? E o Neco tem aquela contribuição da questão do nosso patrimônio, né? Dele ter tomado o asfalto, 1912 e 1933, as duas vezes. que quiseram tomar isso, né? Penhorar, né? E o Amilcar, como comentamos, a família Barbuet tinha muita importância nos primeiros símbolos corintianos, né? O Amilcar, inclusive, ele partiu do primeiro jogo do Palestra Itália, mas ele volta para o Corinthians. Ele volta para o Corinthians. Quiseram que ele ficasse no Palestra. Quem ficou no Palestra foi o Bianco, que era centro médio no Corinthians. E o Luiz Fábio, né? O Luiz Fábio ele já tinha saído antes do Corinthians, sim, saiu né? antes, Já tinha saído aquele antes, autor do nosso primeiro gol, exatamente, né? Mas o Luiz Fábio ele não teve uma história, primeiro gol, claro, né? Mas uma história tão longa como foi do Amilcar, principalmente do Neco, né? Eu até falo que se o Amilcar tivesse continuado no Corinthians, teriam 2 bustos. Isso eu falo com absoluta certeza. Teriam 2 bustos em 1929, né? E o Amilcar ele foi o capitão do Corinthians, né? Ele, em 14, não era capitão ainda, ele jogava como centroavante, né? Ele começou a ser centroavante depois que ele se tornou centro-médio, o maior centro-médio do futebol amador brasileiro, jogador altamente técnico. E o Amilcar, em 16 já como capitão também nos títulos de 22 e 23, né? Isso comete uma injustiça muito grande, falando que ele é traidor, que ele saiu do Corinthians para o Palestra. Não. Ele saiu do Corinthians por causa de um diretor na época que tomou o bar do pai dele, que era em frente da sede do Corinthians na época, lá na Ponte Grande, e ele ficou sem clube. Ele não saiu do Corinthians para o Palestra, ele ficou sem clube. Depois que vieram os convites do Palestra, inclusive quem convidou ele foi o Américo Chiesa, que você comenta. Ele já era jogador do Palestra já. E ele recusou várias vezes. Mas como ele ainda tinha futebol, ele acabou aceitando depois. Ele não queria parar de jogar futebol, né? Então ele não é traidor. Tanto é que quando ele volta da Itália para o Brasil, ele nunca treinou o Palestra. Ele treinou o Corinthians. Sim, o Corinthians. Né? E se ele é enterrado com a bandeira do Palmeiras, não foi porque ele pediu isso. Porque no enterro dele, conforme o filho dele me contou, o filho, na verdade, o Amil, houve apenas um representante do Corinthians e o pessoal do Palmeiras que foi lá e fez as homenagens para ele. Mas ele morreu como corintiano, como o filho também dele também era corintiano. Desculpa, outra pergunta? Até vou te fazer agora. Tá. Não fiz ainda. Ah, tá. Bom, antes da última pergunta, sim. Vamos falar um pouquinho agora. Qual é o teu projeto? O que você está fazendo? Você está estudando alguma coisa? O que você está elaborando em termos de jornalismo, seja lá esportivo, de história do futebol? O que você está fazendo atualmente? Um detalhe, antes de eu falar do meu momento atual, contando um pouco da minha história como jornalista, eu falei do blog Futebol Todos os Tempos, blog FTT, né? Fica à vontade. Tá. Você tem Instagram também, pode falar. Todo o meu trabalho vocês veem no meu site, mauriciosabara.com.br. Eu tive um programa na Rádio Coringão durante 3 anos, né? Na verdade, o programa era do Felipe Martins Gonçalves, né? Uma pessoa que eu admiro bastante. E eu fiz parte junto com ele, né? O programa foi dividido em 3 partes. Antes era só o Felipe, que ele lia mais textos sobre o Corinthians. A partir do momento que comecei a fazer parte do programa, eu tive a ideia de ter entrevistados, né? Fazíamos muitas vezes entrevistas por telefone, né? Via Skype, né? Ou mesmo pessoalmente, né? E depois o Felipe saiu e eu fiquei no lugar dele, né? Então o programa era ótimo com o Felipe, ficou excelentíssimo com nós dois, né? Ficou ótimo depois comigo. E era o programa de maior audiência da Rádio Coringão. Eu faço questão de falar isso, um programa de maior audiência. As pessoas, inclusive, me chamavam pelo antigo Orkut, mas me agradeciam. Poxa, Maurício, graças a você, eu agora sei debater com muita gente, torcedores de outros times, sobre a história corintiana. Eu te falo o seguinte, eu nunca, por estar na Rádio Coringão, fiz questão de menosprezar os outros times. Eu exaltava o Corinthians. E para você exaltar algo, você não precisa de... Para você aumentar algo, não precisa diminuir o que você... Valoriza aquilo que você tem sem menosprezar os outros. Com certeza, né? Também já escrevi para o site Meu Timão, as minhas matérias na época que eram consideradas melhores, o site Meu Timão, né? Então você percebe que, modéstia à parte, toda vez que eu toco em algo voltado à história corintiana, o retorno é muito bom, da minha parte. Por isso que eu te chamei aqui. Você acha que eu te chamei à toa? É uma honra, como pode dizer. Também já escrevi para Central do Timão.
Fiz, inclusive, entrevistas para Calçada da Fama, quando houve os Jogos Eternos do Corinthians, né? Tive também um programa de variedade na AltV, e não era... Aí eu percebi que, como jornalista, não falava só de futebol. Falei sobre vários assuntos. Falei sobre música, falei sobre sobre entrevistei um sexólogo, olha só, sexólogo, né? Quanta coisa que eu falei, inclusive, com a Soninha na época, ela deu uma entrevista para nós, né? Fiz com ex-colegas de faculdade, né? Eu fui colunista do site Terceiro Tempo, também, né? Fiz muitas matérias lá. É isso. Então foram coisas assim que fiz com muito orgulho para a história corintiana, para a história do futebol, do jornalismo e, claro, do Corinthians também. Outra coisa, Maurício, essa pergunta eu quero te fazer, porque é uma pergunta mais assim, não da razão, a gente trabalha muito com a razão, até você, jornalista, trabalha só com a razão, né? E o que é o Corinthians para você, meu amigo? Olha, o Corinthians, eu sempre fiz questão de contar a história do corintiana como muitos contam. Sobre as suas histórias humildes, sobre o que significa a torcida. Acho até muito bonito o nome do seu canal, Legado da Fiel, né? Porque, como todos nós sabemos, né, o Corinthians não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time, né? Para mostrar a importância que essa fiel torcida tem na história corintiana, né? Meu pai, inclusive, conheceu torcedores símbolos da época, como o Tantan, Chico Mendes, a nossa saudosa Elisa, né? Elisa. Torceu ao lado de todos eles, né? Então, inclusive, convidou meu pai para fazer parte da torcida uniformizada corintiana, que era a TUC, né? Pela forma do meu pai torceu, o Tantan foi lá, gostou do estilo do meu pai, né? E é de 1940 alguma coisa, né? É bem antiga essa torcida. É antiga, desde de 40, existem fotos que... A diferença de torcida uniformizada e de torcida organizada, né? Exato. A uniformizada primeiro foi essa daí, Exatamente. chamada torcida corintiana, né? Exatamente, a TUC, né? Montada pelo Tantan. TUC, não tô falando TUP, hein? TUC, T-U-C. T-U-C. Exatamente. Né? E eu, quando eu conto a história do Corinthians, o Corinthians não é essa coisa de se preocupar apenas com o povo. O Corinthians queria seu lugar ao sol. O Corinthians, ele queria disputar o Campeonato Paulista entre os grandes. Então, falar que o Corinthians é só povo, não. É o povo quem vai fazer o time, como disse o nosso primeiro presidente, Miguel Batalha. Mas o Corinthians sempre pensou no seu lugar ao sol. Sim. Tanto é que já estamos encerrando, né? É difícil falar a história corintiana em pouco tempo, né? Mas o Corinthians foi um clube que cresceu muito rápido depois, né? E ganhou muitos títulos paulistas inicialmente, fazia bonito contra times fora da capital, fora do estado, internacionalmente, né? Então, é isso. Se contar a história do Corinthians como de fato é, o Corinthians é igual a todos. É um time que sempre quis ser grande. Com o diferencial, claro, principalmente aqui em São Paulo, pela história com suas origens humildes, e nenhum clube de São Paulo e até mesmo do Brasil tem essa história, né? Então, como até disse o Felipe Martins Gonçalves, né? O corintiano não é aquele que quer ter. A questão do corintiano é o ser. Ser corintiano, como disse o Quinte, é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Como diz o nosso hino, composto por Lauro Dávila, que não era hino originalmente, era só música, virou hino depois do título do quarto centenário de 54, que foi obtido um empate 1-1 com o Palmeiras no dia 6 de fevereiro de 55, né? Aí sim virou nosso hino. O clube mais brasileiro, fora pau. Até por ter vindo de 3 times de várzea ali, o Domitílio, o Tiradentes e o Botafogo do Tamanduateí. Por isso que está lá o clube mais brasileiro. Essa é o que fecha o nosso hino. Maurício, eu queria te agradecer demais, cara. Olha, demorou muito para te conhecer, mas que bom que eu te conheci. Obrigado por ceder o teu tempo, né? Aqui um canal pequeno, um canal assim que não tem tanta visibilidade assim, mas que com certeza vai acrescentar bastante para o conhecimento, para o nosso conteúdo também lá dentro, né? E eu quero te agradecer, juro, de coração mesmo, a tua presença aqui. E você, né, tão humildemente veio aqui falar sobre o seu conhecimento, a sua vida, a sua carreira, sobre o teu pai, sobre os ídolos do teu pai, tudo, o que você... Quer dizer, isso aqui é muito pouco para falar, você tem muito mais coisa, muito mais conteúdo para colocar,
Mas, cara, te agradecer de coração mesmo e pode dar suas considerações finais. Aí manda um abraço pro nosso pessoal que vai te assistir, com certeza vai gostar muito dessa matéria que nós fizemos aqui. Claro, Rui, muito obrigado pela oportunidade. E eu sou assim, eu estou sempre à disposição para conversar, falar de futebol. Você disse que o seu canal é pequeno, eu não olho questão de canal ser pequeno ou grande. Eu posso dar uma entrevista para você, posso dar uma entrevista para a Rede Globo, inclusive já dei uma entrevista para a Sport TV para falar justamente sobre o primeiro êxodo dos jogadores brasileiros para o exterior, isso em 31, né, já que tem tanta ligação devido ao Amilcar, que é o primeiro técnico brasileiro que dirigiu uma equipe no exterior, né, que no caso foi a Lazio, né, Lazio de Mussolini. e no caso, na ocasião do Corinthians, né, foram Filó, Deodébio, Rato e De Maria, né? Os 4. Exatamente, né? Foi o time, inclusive, que foi mais desfalcado na ocasião, Sim. né? E é isso, eu te conheci pessoalmente hoje também, né? E acabamos criando um elo, uma amizade muito legal devido ao seu canal. E eu vi realmente a forma séria que você faz, né? E é aquilo que eu sempre comento, né? Para você falar de história, para você falar com propriedade, você não precisa ficar gritando, sabe? Querendo se aparecer e fazer um teatro, né? Conte com propriedade, conte para convencer. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa de caráter, de berço. Nunca quis passar por cima de ninguém. Isso é mais importante. Jamais faria isso, tá? Se disseram isso, posso garantir que é mentira, né? Eu sempre fui muito honesto ao longo da minha vida, né? E acho que das oportunidades que eu tive e das que não tive, desculpem a falta de modéstia, das que não tive, só tiveram a perder, porque eu sei que eu tenho muito a agregar ainda. Tá? Já tenho quase 50 anos, mas é pena que o Brasil seja um país que não se dá muito valor às pessoas mais velhas. Conhecimento não tem idade, Maurício. Isso é coisa muito relativa. Né? E praticamente tudo que eu sei aprendi com os mais velhos. Sempre gostei de ouvir os mais velhos, tá? E só esqueci de fazer um comentário, Rui. Atualmente eu participo de uma página chamada Bola Clássica, né? Que falamos sobre o time de todos os tempos, né? Já fizemos o Corinthians, né? Adivinha quem foi entrevistado? Celso Zelt. Alguém melhor para falar da história do Corinthians? Não, né? Com certeza não. Apesar de ter muita gente que eu conheço, né? Que entende bem, você é um deles, Rui. Você está sendo humilde, não me entendeu? Acho seu conhecimento muito bom, né? E temos muito para conversar ainda sobre a história corintiana. Então, parabéns pelo canal, parabéns pela honestidade no trabalho, tá? Parabéns pelo respeito que você dá. Eu vejo seu canal, não precisa ficar falando mal dos outros, querendo se aparecer, gritar, para querer ganhar likes para falar mal dos outros. Eu prefiro não falar mal e ter menos likes, né? E é isso, parabéns, e que o canal Legado da Fiel continue sendo esse ótimo programa que está sendo, tenho certeza. Tá bom, Rui? Mauricião, muito obrigado, cara. Foi um prazer imenso. Cara, muito bacana. Gente, obrigado. É isso aí, ó. Uma pessoa talvez pouco conhecida, mas agora vão conhecer um pouquinho mais da história do Maurício Sabará. Ele tem o blog dele, ele tem lá o canal dele. Repete o nome do teu canal aí que você... O meu site é www.mauriciosabara.com.br, bem fácil de gravar, né? E também tem o canal no YouTube, né? Sabará ao contrário, Araba 76, né? É um pouco difícil, mas é difícil você conseguir monetização no YouTube. E eu sei porque eu tô vendo isso junto com uma pessoa, né? Mas visite também, se inscreve no meu canal, conheça o meu trabalho, tá? Pesquise em blog FTP, tá? Seja você corintiano, torcedor do time, entrevistei jogadores de outros times com maior orgulho, né? Claro, depende do espaço que eu sou. Futebol todos os tempos é futebol no geral, então tenha liberdade. Corinthians é Corinthians. É isso. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Espero que vocês gostem aqui do material, do conteúdo, né, dessa pessoa aqui humilde, simples, né, mas de um conhecimento, de um caráter, como ele mesmo disse, uma pessoa que se dispôs a vir aqui, se como viu lá da Zona Norte, aqui para o Tatuapé, para poder falar com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, que eu sei que é muito vasto, mas mesmo assim, muito obrigado, Maurício. Valeu, com certeza o pessoal vai gostar muito daquilo que você passou para nós aqui. Muito obrigado, gratidão mesmo. Muito obrigado, Rui, e vai Corinthians! Vai Corinthians, um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos, meu timão, para de lutar. Aqui tem